Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Hoje, com alegria, dou início a mais uma série, uma pequena série, né, de vídeos, né, encadeados, tratando de um assunto que, em virtude da sua complexidade, da sua riqueza, precisam de um desenvolvimento assim mais demorado, né? Então, talvez reunir tudo isso em um único vídeo possa ser prejudicial ao melhor desenvolvimento do assunto. Então, de tempos em tempos, desenvolvo, né, essas pequenas séries, sejam de textos, sejam de vídeos, para poder apresentar um assunto de um modo mais consistente. Esta série que dou início hoje tem como tema a noção de mandamentos, a noção de medidas, de posturas, de condicionamentos para que sejamos realizadores de nossa natureza divina. E aqui o importante ponto a se destacar é que existem duas maneiras, basicamente, de lidarmos com a ideia de mandamentos. A primeira delas é muito cara às pessoas que são criadas, condicionadas nas tradições semíticas. É a ideia de que você precisa obedecer à vontade do chefe, à vontade de Deus. Os mandamentos são isso, uma ordem que recebemos daquele que manda mais, de Deus. Não é? Então, Moisés no Sinai nos apresenta os 10 mandamentos. Eles são ordenanças para que façamos a vontade de Deus. Esse é um ponto. Existe um outro ponto, outra maneira de compreender os mandamentos, que é aquilo que eu preciso realizar para que a minha verdadeira natureza, que não é o corpo, que não é a mente, a minha natureza, que é a consciência, a sabedoria e a bem-aventurança infinitas, possam se manifestar, ainda aqui neste mundo e depois dele, são os mandamentos. Esta segunda perspectiva é aquela que é mais cara à cultura védica, que foi, por exemplo, estabelecida nos Yoga Sutras de Patanjali. Um desenvolvimento de percepções, de coisas que, se nos abstermos delas, e coisas que, se cultivarmos, teremos mais oportunidade de realizar a nossa verdadeira natureza, que ilumina este corpo, que ilumina esta mente, que através desse corpo e dessa mente manifesta-se, mas que na verdade está além de toda manifestação. Não é? Na cultura semítica, nós temos a perspectiva de que Deus criou o homem fazendo, né, um boneco do material do solo, da argila, do barro, e infundindo neste o seu hálito, o seu espírito, de modo que se fez o homem através do Espírito de Deus, de modo então que a verdadeira natureza do homem é imagem e semelhança de Deus. Como um reflexo, a consciência do homem se forja e a sua essência é o próprio Espírito Divino. Na cultura védica também se pensa assim: o absoluto, tudo que existe, tudo que se manifesta é um só, Brahma, o absoluto. E em cada expressão, em cada forma da natureza, das múltiplas formas e nomes que vemos, está o brilho de Brahma, Atman, a mesma natureza, iluminando todas as coisas nestas individualidades aparentes. Então, nós percebemos que existe uma conciliação muito grande, de fundo, a respeito de duas percepções tão relevantes, né? A perspectiva semítica e a perspectiva védica estão falando, em essência, de uma mesma coisa, só que as ênfases são diferentes. Então, a cultura semítica desenvolveu a ideia muito dualista: Deus, o Senhor dos Exércitos, o poderoso Yahvé, está lá, não é? Depois se desenvolveu com o amado Pai do Senhor Jesus, ou com o poderoso Alá do profeta Maomé. Mas nós temos na tradição semítica a ideia de Deus, o mundo e as criaturas muito destacadamente. E nisso a ideia dos mandamentos se dá em realizar a vontade deste. Na cultura védica, se desenvolveu uma outra coisa.
o absoluto Deus, tudo é Deus. Contudo, isso não significa dizer que a parede é Deus, que a cadeira é Deus, que este corpo é Deus, que esta mente é Deus. Não. Deus é refletido nas coisas, expressa-se nas coisas. De modo que eu, Marcelo, o personagem, o bonequinho, busca sim a Deus para realizar a minha única natureza. Então, os mandamentos aqui têm um sentido de despertar, enquanto na tradição semítica os mandamentos têm um sentido de adequar à vontade de Deus. Cultura védica, despertar Deus. Cultura semítica, obedecer a Deus, atender a Deus, fazer a vontade de Deus. Na cultura védica, a vontade de Deus é o que há. Na cultura semítica, nós precisamos realizá-la para estar bem. Ok? Considerando esses dois pontos muito importantes no trabalho que desenvolvo, né, a cultura semítica, porque sou um ocidental, sou um brasileiro, criado em uma tradição cristã, que estou falando para pessoas, em sua esmagadora maioria, de cultura semítica, maioria esmagadora são cristãos, uma pequena minoria pode ser adepta do Islã, ou simpatizante do judaísmo, ou até mesmo adepta do judaísmo, ou que seja mesmo praticante de outras vias, mas a sua cultura predominante é a cultura semítica. Mas o elemento luminoso que tenta desdobrar as ideias desse trabalho que realizo, definitivamente estão mais voltadas para a cultura védica. Então, para iluminar as perspectivas da cultura semítica, muitas vezes uso o material da cultura védica, e assim nós vamos construindo esta mescla que eu espero que para muitos, ou para os poucos, não é? Mas proporcionalmente, né? Dentro desses poucos que me acompanham, majoritário seja o número de pessoas que se beneficiem desse tipo de conciliação que eu busco fazer aqui. Tá bom? Então, hoje eu vou desenvolver, dar início aqui a uma série que vai tratar de yamas e niyamas e mandamentos. Yamas e niyamas são 10 elementos contidos no desenvolvimento filosófico do Yoga Sutra de Patanjali, das coisas que nós devemos nos abster e das coisas que nós devemos cultivar para que possamos realizar a nossa verdadeira natureza. E vou fazer uma conciliação destes 10 pontos com os famosos 10 mandamentos da cultura semítica, os 10 mandamentos de Moisés, patriarca, profeta. Tá? Vamos tentar aqui entender o sentido destas determinações, destes apontamentos, dessas indicações. E vou fazer isso em 10 vídeos, cada um deles tratando de uma dessas características, cada um dos vídeos tratando de 2 pontos. Antes de delinear aqui neste vídeo de introdução quais serão esses tópicos, esses mandamentos, eu gostaria de novamente enfatizar um aspecto que é já destacado em coisas que eu já fiz aqui como vídeos, nos textos que já escrevi, nas conversas que tenho cotidianamente com os amigos que me dão a alegria de conviver. Que é a perspectiva de que para realizarmos a nossa pessoa espiritual neste mundo, nós precisamos destacar 4 valências, 4 qualidades, 4 virtudes ou 4 buscas fundamentais. E dentro desse condicionamento, dessa perspectiva, nós vamos entender mais facilmente a questão dos mandamentos. Primeiro aspecto desses 4 é a busca por purificar a nossa mente. Veja bem, a nossa mente, eu estou dizendo a minha mente, Marcelo. Eu, Marcelo, devo purificar a minha mente. Você, Vanessa, deve procurar purificar a sua mente. O que é purificar a mente? É fazer com que a nossa mente, esse espelho, possa ser limpo, estável, para que nele se reflita o semblante de Deus, a luz do sol da consciência,
a nossa própria natureza. Pense em Deus como sol e cada um de nós como os raios desse sol. O raio e o sol são a mesma coisa. Ainda assim são diferentes. Eis a questão da natureza de Deus e dos homens. Nós somos, em essência, da mesma qualidade de Deus, mas quantitativamente nós estamos aqui buscando entender a nossa real natureza, enquanto Deus não tem dúvidas sobre sua real natureza. Ok? Então, o primeiro ponto é buscar purificar a mente. Como fazemos isso? Levando a nossa mente para dimensões mais altas, buscando tranquilizar, estabilizar. Esforço necessário. Os mandamentos têm a ver com esta busca primeiro, também. Segundo aspecto que devemos ter como compreensão de importância desenvolver para que a nossa natureza espiritual se desenvolva. Ter domínio sobre os nossos sentidos. Controlar o nosso corpo, controlar a nossa volúpia pelas coisas externas a nós. Estamos sempre muito dependentes de comida, do oxigênio, de um melhor clima, de companhia, de coisas que vêm fora de nós para que tenhamos conforto, para que tenhamos estabilidade, para que tenhamos vida. É verdade. Inevitavelmente, vivemos aqui, né, como seres vivos, precisamos de coisas fora de nós. Mas precisamos dominar a nossa relação com essas coisas que buscamos. Desde as coisas mais evidentes, mais grosseiras, mais materiais, mais físicas, das coisas mais subjetivas no campo das ideias. Não devemos ser escravos dos nossos sentidos e das nossas sedes da mente e do corpo. Devemos ter uma capacidade de doutrinar o composto corpo e mente. Quando fazemos isso, de primeiro ponto, já nos separamos do corpo e da mente. Quem somos nós? É este que ilumina a mente e que se expressa através do corpo. Terceiro ponto, talvez o mais polêmico de todos. Fé. Fé viva, profunda, no quê? De que a nossa natureza é divina. De que verdadeiramente, como conta a cultura semítica, o hálito de Deus é a nossa luz, é a nossa alma, é do Espírito de Deus que advimos, pois somos o Espírito de Deus. Em verdade, para além disso que nasce e que um dia morre, nós somos o Espírito. Temos que ter fé nisso para desenvolver uma jornada de realização desta natureza. Componha isso, como você desejar, em comunhão com Deus, unir-se a Deus, realizar a nossa natureza divina. Saber que eu e o Pai somos um, e Brahman e Atman são um. É a mesma coisa. Depende das ênfases, depende da modulação, depende da escolha que você faz, cultural, por terminologias, mas se trata disso. Fé nesta nossa natureza, muito importante. Quarto e último aspecto para entendermos a base pela qual vamos fazer florescer a árvore da virtude com base nos ramos dos mandamentos. Qual seria essa? Sede, busca, determinação efetiva para realizar aquilo que vai nos fazer brilhar como seres espirituais. Estamos desenvolvendo uma ideia de que para realizar o que somos, precisamos sobrepujar aquilo que não somos. Isso não significa martírio, isso não significa autoflagelação, isso não significa negligência, anomia, abstinência de nosso papel, nada disso, como veremos nessa série. Mas significa fazer brilhar a nossa natureza verdadeira através desses elementos fenomenológicos, a mente e o corpo. Para isso precisamos de determinação. Precisamos, não é, uma verdadeira sede. Nesta série, então, eu vou desenvolver aqui
esses aspectos que na cultura védica, na cultura yoga, fala-se, não é? Na cultura vedântica, na cultura do Sankhya, vai se falar, não é? Como esses elementos nos quais procuramos, então, nos treinar para abdicar de certas coisas e aquele desenvolvimento que buscamos nutrir, desenvolver. Então, eu vou desenvolver aqui a ideia, primeiro, né, vai tratar das 5 coisas que nos abstemos, ou seja, de não ferir. Esse vai ser o primeiro aspecto, vai ser tratado nos vídeos, né? O primeiro vídeo, então, a partir dessa introdução, será o tema de buscar não ferir. Em sânscrito, muito famosa, né, palavrinha entre nós ocidentais é ahimsa, não violência, ahimsa. Não violência, não ferir, não matar. Que ele, atento aqui, já pode perceber a conexão disso, evidente, com o mandamento mosaico que diz não matar. Só que a rinça, não violência, não ferir, é mais do que não matar. Vamos desenvolver isso na série. Né? Temos veracidade, não mentir, não falar em verdades. Lei mosaica está lá, não é? Não cometer falso testemunho, né? A mentira, não é? É um pecado, não é? Satya, veracidade, não é? Buscar ser veraz, buscar ser verdadeiro. Muito mais do que simplesmente não mentir. Vamos entender no desenvolvimento da série que não se trata objetivamente disso. Às vezes a mentira pode até ser um caminho. A mentira objetiva. Vamos explicar isso. Contudo, devemos viver em verdade. O que seria isso? Vamos desenvolver na série. Ok? Asteia. Não roubar. Não roubarás. Óbvio. Não se apropriar, não roubar, não trapacear. Tem muito a ver com viver em verdade. Desenvolveremos na série como terceiro vídeo, né? O quarto nessa sequência, a partir da introdução. Polêmico. Quarto item. Pureza. Castidade. Brahmacharya. Que é buscar uma vida pura, uma vida casta. Diz São Paulo, o apóstolo. Bom que todos fossem como eu, casto. Brahmacharya. Vamos desenvolver isso. Eu sou um homem casado. Eu sou um homem casado com filhos. Eu não sou um celibatário. Eu não sou um monge. Vou desenvolver aqui uma perspectiva que vai tratar de castidade para todos. Ok? Monásticos e não monásticos. Este último item das abdicações também pode ser muito controverso e difícil de entender, que é o aparigraha. Talvez você já tenha ouvido isso falar numa dessas operações da Polícia Federal. Eles gostam de nomes assim, não é? Aparigraha significa não aceitar presente. Você vê a conexão? Muito bem. O problema de não aceitar presente, do que se trata isso? Definitivamente há um fundo nisso, né? Buscar não realizar as coisas para receber pagas. Realizar as coisas sem buscar os frutos da ação. Fazer o que deve sem buscar retribuições. Mas isso será desenvolvido. Vamos ver que isso não se trata de uma coisa soturna. Eu não posso receber um presente. Não, mas vamos trabalhar aqui certas ideias. Até trazendo uma certa experiência da vida profissional, né? Dos regulamentos de compliance de empresas, né? Que desenvolvem a parigraha sem saber. Tá bom? Então, esses vão ser os primeiros 5 vídeos, né, da série que vão tratar das coisas que devemos abdicar. Né? Não ferir, não mentir, não roubar, não se poluir e não se vender. Mas nós vamos desenvolver também os pontos que devemos cultivar. Não é? O primeiro deles é limpeza, saltya. Limpeza, voltamos, né? Purificar a mente, doutrinar o corpo, fala, os pensamentos limpos, claros, saudáveis. Fundamental cultivar, né?
contentamento, santosha, palavra sânscrita, está satisfeito e grato com a vida. Vamos desenvolver isso para que não se confunda com a leniência, com a preguiça, com a covardia. Muitas vezes se desenvolve. Então, vamos entender o que é contentamento, a virtude que devemos cultivar do contentamento que se trata. Austeridade, em sânscrito, a palavra tapas. Tapas. Austeridade. Conhece-se muito isso na cultura semítica, sobretudo na cultura cristã. Muçulmanos também têm as suas austeridades, sem dúvida nenhuma. Os judeus, menos. Se você for entender isso como exercícios específicos, mas toda a vida do judaísmo existem tantos mandamentos, regras e conformidades que você vai ver que a austeridade é um aspecto muito importante da cultura judaica. Então, o que é austeridade? O que é essa virtude da austeridade que devemos desenvolver para que a nossa verdadeira natureza se manifeste? Vamos ver isso na série. Muito importante esse aspecto que vou tratar agora, não é? Que é o estudo, mergulho nas doutrinas espirituais, nas filosofias, nos ensinamentos e a repetição do Santo Nome. Evidentemente que tem tudo a ver aqui com os aspectos da purificação, dominação e fé em nossa natureza divina. Para aprofundarmos isso, para nos alimentarmos disso, para termos subsídios, precisamos de estudo. E precisamos de constância no mais elevado. Vamos tratar disso, não é? E, por fim, a virtude que devemos cultivar. Já tratei dela aqui em outros aspectos, em textos, em vídeos. Se chama auto-entrega a Deus. Ishvara Pranidhana. Quando as pessoas pensam em yoga, pensam asanas, posturas físicas, saudação ao sol, a postura de um animal, abdômen definido, corpo rígido. Ishvara Pranidhana. Auto-entrega a Deus é a busca do yoga. Yoga é uma palavra que significa, dentre muitos significados, sobretudo, unir. Disse o Senhor Jesus: tomai, o meu jugo é leve. Jugo, junta, né? Aquelas duas, né? Aquela parelha de bois para carregar. Uma carroça. O elemento que junta, o elemento que une Atman e Brahman, o Pai e o Filho, o nosso espírito com o espírito no qual nós somos. Ishvara Pranidhana, auto-entrega a Deus, será a quinta virtude a se acolher que vamos desenvolver aqui. Como você vai perceber na ideia desses yamas e niyamas, os mandamentos da cultura védica, você vai compreender aqui completa conexão com os mandamentos de Moisés e você vai entender que você divide essas coisas que você se abstém, as coisas que você cultiva, mas todas elas têm os elementos próprios naquilo que você se abstém, aquilo que você cultiva, e aquilo que você cultiva, aquilo que você se abstém. Então, será interessante, será positivo, eu espero mesmo, que possa ser instrutivo e edificante esta jornada de entendimento da profundidade desses conceitos para o florescimento de nossa persona real, nosso verdadeiro eu, o Atman em nós, através do ego. Ok? O ego precisa ser iluminado para que de tanta luz ele desapareça e apenas o semblante fique. Tá bom? Conto com a presença dos amigos aqui comigo nesse estudo e eu tenho certeza que será para edificação daqueles que vão participar. Tá bom? Um grande abraço a todos, no amor de Cristo.